tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta para mais uma tarde de aprendizado. Hoje é dia 26/8/2021, 26 de agosto, quinta-feira. Então, hoje estaremos dando início à nossa atividade, certo? De ciências e matemática, tá bom? Então, espero que todos vocês interajam e façam as suas tarefinhas com muito aprendizado e interação, tá bom? Então, vamos lá dar início à nossa aula? Olha só, estarei postando, certo, a nossa atividade para que vocês possam copiar no caderninho de vocês, certo? Então, hoje nós estaremos trabalhando, né, tanto a matemática como também ciências, que é sobre um pouco de reciclar, certo? Então, na nossa atividade, vocês vão ver alguns objetos, certo? E vão ver o que eu posso reciclar e o que eu posso descartar, tá bom? Então, vai ter a seguinte figura aí com alguns objetos de vidro, de plástico, de papelão, de madeira. E vocês vão ler e observar o que eu posso reutilizar e o que eu não posso, tá bom? Então, a seguinte pergunta que faz para vocês. Guilherme trabalha com reciclagem e durante o recolhimento ele encontrou vários objetos e deve separar dos materiais que são reutilizáveis e os que não são, certo? Então, você vai observar primeiro a imagem e vai ver o que pode ser reutilizáveis e não, certo? Então, vai ter aí garrafas, caixa de papelão, taças, sacolas, banco, pá, seringa, janela, fralda descartável, bolas e etc. E na primeira pergunta que se faz a vocês você vai fazer uma estimativa de quantos objetos foram encontrados. Então, você vai contar quantos objetos, certo, foi encontrado. Por quem? Por Guilherme, certo? Então, você vai observar na figura e vai responder quantos objetos ele encontrou. Já na letra B, você vai contar e escrever a quantidade de objetos que Guilherme encontrou. Tá bom? Na letra C, comparando as respostas anteriores, sua estimativa chegou próximo da quantidade exata, ou qual foi a diferença entre estimativa e contagem? Então, a estimativa é quando você se baseia sem contar, né? Como na primeira pergunta, você vai se basear mais ou menos quantos objetos foram encontrados por ele. Já na segunda, você vai ter que ver, né? Ou contar os objetos um por um, certo? E colocar aí quantos ele encontrou. E na terceira você vai comparar se você chegou próximo da quantidade depois de contar os objetos ou ficou muito distante. E na letra D pede o seguinte: quais materiais Guilherme encontrou e não pode ser reutilizáveis? Então, você vai olhar aí na figura, observar o que ele pode usar novamente e o que não pode usar. Então, você vai colocar, na verdade, os que ele não pode usar novamente, né?
Então, você vai olhar e tudo bem direitinho e vai anotar o nome de cada um, certo? Essa vai ser a nossa atividade, tanto de matemática como de ciências, né? Que é sobre a reciclagem, né? De extrema importância que a gente venha observar o que andamos fazendo com o nosso meio ambiente e com os produtos que usamos, que jogamos às vezes sem ter aquele cuidado. E em matemática, a gente também vai, né, estudar observando as figuras para poder responder. Então, aí vai ter alguns copinhos, né? Tanto lilás, azul e laranja. E para você poder ter uma estimativa para marcar a cor de quem tem mais copo, você vai ter que observar, né? Que vai ter algumas diferenças nas quantidades, certo? E você vai colocar de acordo com cada cor no quadrinho aí onde tem um copo, quantos tem de cada copo, tanto o copo laranja, como azul e como os lilás. E na letra B, ele diz, conte e escreva a quantidade de cada copo, com cada cor, né? De cada cor. Então, vai existir algumas diferenças, né? De quantidades. Já na letra C, pede que você compare as respostas anteriores às suas estimativas quanto você chegou mais próximo das quantidades exatas. E qual foi a diferença entre estimativa e contagem, certo? No número 3, pede para vocês completar com os números que estão faltando. Então, em alguns baldezinhos desses, vai ter alguns números. E em seguida, você vai completar com o que vem depois, certo? Quem vem antes e também quem vem depois, certo? Então, vocês observem que vai ter alguns números e vocês vão completando os que estão vazios com o número seguinte ou anterior, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade. Fiquem com Deus e façam tudo bem direitinho e envie para a professora corrigir.